Olá, pessoal. Vocês estão bem? E aí? Como é que foi na prova da SpaceX 2022? Eu espero que vocês tenham ido bem. Vamos lá então resolver essa prova juntos? Vou começar com a tradução do texto. Social media, a gold mine for scammers in 2021. Lembrando que ano em inglês você fala nas dezenas, né? No caso, então ali 2021. Redes sociais, uma mina de ouro para golpistas em 2021. A mídia social permeia a vida de muitas pessoas. Nós a usamos para manter contato, fazer novos amigos, fazer compras e nos divertir. Mas relatórios para a FTC mostram que a mídia social também é cada vez mais onde os golpistas estão. Mais de uma em cada 4 pessoas que relataram perder dinheiro com fraude em 2021 disse que começou nas mídias sociais, com um anúncio, uma postagem ou mensagem. Mais de 95 mil pessoas relataram 770 milhões em perdas por fraude iniciada em plataformas de mídia social em 2021. Para os golpistas, é muito importante o ambiente das mídias sociais. É uma forma de baixo custo para alcançar bilhões de pessoas de qualquer lugar do mundo. É fácil fabricar uma pessoa falsa ou podem invadir um perfil existente para enganar os amigos. Existe a capacidade de estudar os detalhes que as pessoas compartilham nas mídias sociais e segmentar pessoas com anúncios falsos, com base em detalhes como idade, interesses ou compras anteriores. Os relatórios deixam claro que a rede social é uma ferramenta para golpistas em investimentos, particularmente os em criptomoedas. Depois desse tipo de golpe, os dados da FTC apontam os golpes de romance como a segunda fraude mais lucrativa nas mídias sociais. Perdas para esse tipo de golpe subiram para níveis recordes nos últimos anos. Embora os golpes de investimento e romance encabecem a lista de dólares perdidos, o maior número de relatos veio de pessoas que disseram que foram enganadas tentando comprar algo que viram comercializado nas mídias sociais. Alguns até descreveram anúncios que se passavam por varejistas online reais, que levavam as pessoas a sites semelhantes. Existem muitas outras fraudes nas mídias sociais e novas estão surgindo o tempo todo. Para minimizar seu risco, recuse solicitações de amizades de pessoas que você não conhece. Limite quem pode ver suas postagens e informações pessoais. Tenha cuidado com o que você compartilha online e com links suspeitos. Está aí o primeiro texto da prova. Vamos às questões. Questão de número 45. A questão de número 45 é uma questão de vocabulário, né, pessoal? Uma questão comum nas provas da SpaceX. Ele fala que scammer é uma palavra recorrente no texto. Podemos definir scammer como uma pessoa que... Scammer, pessoal, é golpista. Gabarito letra D. Makes money using illegal methods. Então, consegue dinheiro usando métodos ilegais. A questão 46 é aquela questão em que eles deixam algumas lacunas no texto e você tem que completar com o verbo adequado. 46, o gabarito da questão é a letra E. Lá no texto, número 1, keep in touch, é o verbo manter contato. Então você tem que saber que é o keep que é usado aí. Fazer amigos é o verbo make friends.
fazer novos amigos, make new friends. E o verbo divertir-se é o verbo have fun. 47. De acordo com o segundo parágrafo do texto, o segundo parágrafo do texto relata que 47, gabarito letra C. Sua atividade online e informações pessoais podem ser facilmente capturadas por criminosos. Falamos isso no final do texto aí, onde ele pede para você tomar cuidado com links suspeitos, o que você compartilha online, suas informações pessoais. Virando a página, o próximo texto ele fala sobre romance e realidade. O serviço militar é exigente e perigoso. Enquanto escrevo isso, soldados americanos servem em ambientes remotos e hostis. Para os jovens líderes do exército de hoje, a guerra ao terror constitui uma realidade difícil e às vezes trágica. Enquanto isso, nas pequenas salas de aula de West Point, jovens cadetes consideram a guerra pelos olhos de Rudyard Kipling, Hal Sandburg e John McCrea. Durante seu ano de calouro, todo cadete de West Point faz um semestre de literatura inglesa, lendo e discutindo poesia de Ovídio a Owen, Spenser a Springsteen. Os cadetes também devem recitar poemas de memória. Um desafio que muitos graduados lembram anos depois como um de seus obstáculos mais difíceis. Por que, em uma era de guerra cada vez mais técnica e complexa, os futuros líderes de combate da América passariam 16 semanas estudando ironia, rima e métrica? A poesia confronta os cadetes com novas ideias que desafiam sua visão de mundo. O currículo de West Point inclui poesia, história, filosofia, política e direito, porque esses assuntos fornecem um universo de novas ideias, diferentes perspectivas, valores concorrentes e emoções conflitantes. Em combate, nossos graduados enfrentam desafios semelhantes. Alvejar um atirador escondido em uma mesquita ou negociar acordos entre líderes tribais concorrentes. As soluções dos livros escolares para esses problemas não existem. Os líderes de combate devem confiar em sua própria moralidade, criatividade e convicções. Ao ensinar poesia aos cadetes, ensinamo-lhes não o que pensar, mas como pensar. Tá aí o segundo texto, vamos para a questão de número 48. De acordo com o texto, escolha a declaração correta. O gabarito da questão é a letra B. Poesia, história, filosofia, política e direito ajudam a combater líderes, a pensar criticamente, a analisar problemas de diferentes pontos de vista. Você encontra essa resposta no terceiro parágrafo, né? Onde ele diz que o currículo de West Point inclui poesia, história, filosofia, política e direito. Então tá aí na letra B. Porque esses assuntos fornecem um universo de novas ideias, diferentes perspectivas. Na 48, ele usa a palavra diferentes pontos de vista, na letra B, né? Different points of view. Então, no texto ele falou diferentes perspectivas. Bom, número 48, letra B. Questão de número 49. Muito interessante essa questão. Achei muito interessante mesmo. É o verbo modal, muito comum aí nas provas de inglês, percebe que está sempre aparecendo algum verbo modal aí também.
Ele te pergunta o seguinte: de acordo com a frase, os cadetes também devem recitar poemas de memória, né, de cor, decorados. É correto dizer que, letra C, gente, que os cadetes têm que recitar poemas, né, de cor, de memória, mesmo que não queiram. Aí tá usado o must, né? Então, must é um verbo modal, ele indica obrigação. Então, se é obrigação, é algo que você tem de fazer, independentemente da sua vontade. 49, gabarito letra C. A última questão desse texto, a questão 50. Ele quer saber quais as palavras que corretamente e respectivamente substituem o meanwhile e o hurdles, que seria enquanto isso, né? E hurdles, obstáculos. Gabarito da questão, letra D. Enquanto isso, junto a isso, ou seja, simultaneamente. E obstáculos é um cognato aí, ó. Obstacles. Próximo texto. Fala sobre Cornelius Ryan, o repórter irlandês do dia D, que reinventou o jornalismo. Vamos à tradução. O pai do jornalismo literário moderno é Cornelius Ryan, cuja cobertura massiva, eu estava lá, do dia D, e suas consequências levaram a 2 livros e filmes incríveis, The Longest Day e A Bridge Too Far. Ele era um correspondente de guerra improvável. Ryan estava em um barco que atracou na Normandy Beach no dia 6 de junho de 1944. Ele acompanhou a invasão aliada junto ao exército do general Patton. Anos depois, ele escreveu talvez o melhor livro sobre guerra já publicado. Foi uma escrita e uma pesquisa requintadas. E, como Mike Shapiro escreveu na coluna Journalism Review em 2010, abriu caminhos completamente novos. Shapiro escreveu o livro The Longest Day. Foi um triunfo, ganhando elogios e vendas que, em poucos anos, chegariam a dezenas de milhões em 18 idiomas diferentes. Abri o livro na véspera de um fim de semana prolongado. Fiquei fisgado depois de uma única página. Algo estava acontecendo na narrativa dessa história que transcendia o jornalismo. O livro foi escrito quando Ryan colocou um anúncio em vários jornais em 1957 que dizia: 6 de junho de 1994. Você estava lá? 1.150 pessoas responderam. E desse grupo, ele entrevistou 172, sozinho ou com seus assistentes. Dali, saiu um livro que o coloca no centro da maior invasão de todos os tempos. Você está lá quando as forças invasoras conquistam as praias e os alemães, pegos de surpresa, revidam furiosamente. Ryan morreu com apenas 54 anos de idade de câncer de próstata. Em sua lápide em Connecticut está seu nome e uma palavra: repórter. Ninguém mereceu mais esse título. Ele merece ser lembrado. Questão de número 41. Na questão de número 51, desculpa. Na questão de número 51, uma questão aí de pronome relativo, né? Ele pergunta sobre o uso do whose. Na sentença, whose massive, I was there, coverage of the day. A palavra whose se refere ao Cornelius Ryan, letra D. Whose, cujo. Questão de número 52. Uma questão envolvendo número. Então ele diz que
no quarto parágrafo, né? Quantas pessoas escreveram quando Ryan colocou um anúncio no jornal? Em 1957. Letra C, 1150. 1150. Questão 53. Na questão 53, ele diz que, de acordo com o texto, lê as afirmações e escolha a alternativa correta. O gabarito é a letra A. A primeira e a terceira estão corretas. Então, a primeira está correta, vamos passar para a segunda. O livro The Longest Day foi escrito em 1954, na véspera de um fim de semana prolongado. Então, fim de semana prolongado foi quem escreveu esse artigo aí, né? Ele fala que num final de semana prolongado ele pegou o livro e leu. O terceiro está correto. O quarto, ele diz que o livro de Ryan, The Longest Day, foi publicado em 18 países diferentes, mas apenas em inglês. Não, né, gente? O texto fala que foram 18 idiomas diferentes. O quinto, as entrevistas de 1957 ocorreram em várias praias, mas não foram utilizadas no livro O Dia Mais Longo. O texto diz que dali saiu um livro que o coloca no centro da maior invasão de todos os tempos. Então foram sim utilizadas. Próximo texto, título omitido propositadamente. Algo comum aí nas provas da SPSEX. Muitas vezes, ao orientar em uma sessão individual, ficará claro que o pior crítico do mentorado, né, assim, do estudante, do acadêmico, é aquele que ele vê com muita regularidade. Diariamente, na verdade. Muitas vezes, quando estão cansados e estressados. Muitas vezes, quando eles estão em um nível inferior. É aquele que eles olham no espelho. Quer dizer, na maioria das vezes, o pior crítico vive dentro da cabeça das pessoas. Pode ser a crítica que você ouviu na escola ou faculdade. Pode ser a voz dos chamados amigos. Pode ser um pai ou responsável, irmão ou primo perfeito. Nem sempre você pode calar essas vozes. Não importa o quanto você queira. Você pode, no entanto, reconhecer que são vozes internas e cultivar uma estratégia para neutralizá-las. Se você pode ter um crítico interno, também pode ter uma líder de torcida interna. Uma técnica é dar a si mesmo o conselho que você daria ao seu melhor amigo nessa situação. Se você está preocupado em não ser bom em alguma coisa, o que você diria ao seu melhor amigo nesse estado, nessa situação? Você provavelmente diria a ele que estaria tudo bem. Ele passaria por isso, que você acredita nele. Se você pode fazer isso pelo seu melhor amigo, você também pode fazer por você mesmo. Questão 54. Ele pede o quê? Para você escolher um título para esse texto aí. Gabarito letra B. Né? Quem é o seu maior crítico? Who is your biggest critic? Letra A, ele pergunta por que você está tão cansado. A letra C, com que frequência você conversa com um amigo. A letra D, onde é o melhor lugar para se relaxar. E a letra E, é a voz dos seus pais? Então, letra B. 55. Uma questão também de vocabulário. Ele pede qual palavra substitui counteract na sentença. É uma questão de vocabulário, né, gente? Então, você tem que saber que significa neutralizar. Neutralizar, cognato aí, ó, letra A, neutralize. 56. E última, ele deixou alguns espaços, algumas lacunas no texto,
como ele fez no texto anterior, só que lá você tinha que completar com verbo, aqui você tem que completar com preposição. A número 1 é in the mirror, no espelho, né? Olhar no espelho, look in the mirror. A número 2 é ser bom em alguma coisa, é to be good at something. Então a preposição é at. E a terceira, acreditar em alguma coisa, believe in. Gabarito letra E. In, at e in. Terminamos aqui a nossa prova de inglês da SPSEX 2022.